Olá, amigos da TV Itajubá, um forte abraço a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Bastidores, sempre recebendo um convidado especial. Nós sempre temos entrado em contato com a assessoria do deputado Ulisses, né? Está sempre correndo para um lado, para o outro. Belo Horizonte, tem várias cidades de Minas para ele percorrer, mas ele sempre prometeu: ó, Marco Aurélio, assim que der a oportunidade eu vou te fazer uma visita. Hoje surgiu essa oportunidade e o deputado Ulisses está por aqui. Deputado, seja bem-vindo ao programa Bastidores. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Opa, bom demais. Quero agradecer você, parabenizar todos Obrigado. Os idealizadores, em especial o Carlos, né? Todos que idealizaram esse trabalho da TV Itajubá. É uma alegria poder, enfim, no estúdio, em loco aqui, poder compartilhar com vocês. Que bom, conhecer o trabalho, além de um telespectador, agora participando. É uma alegria, uma honra receber o deputado aqui no nosso programa. O programa Bastidores fala mais, sempre convida a pessoa para falar sobre a vida, sobre a infância, sobre a juventude, quando é um atleta, como é que surgiu para o atletismo, quando é, no seu caso, um político aí que já começou em Itajubá, o pessoal vai... Os itajubenses vão relembrar. Aqueles que acompanham o seu trabalho em todo o estado de Minas vão ter a oportunidade de conhecer o início da vida política, da vida pública do deputado, assim como foi a infância dele na cidade de Itajubá. Você é medicina ou é do Embel? Conta pra gente aqui. Você está falando assim que você chegou aqui, que lugar bom. Eu sou assim, né? Como é que eu posso dizer? A minha maior parte morei em Embel, né? Nasci mesmo, a primeira vez morei no bairro da Varginha, ali atrás da igreja São Benedito, né? Moramos ali, eu acho que até os 3 anos de idade, então eu mesmo não recordo. Né? Depois já mudamos para Embel e morei toda a minha vida na Embel até esse período com a família até os 25 anos. Depois mudei, depois que meu pai faleceu, em Embel, fui morar no bairro Santo Antônio, onde minha mãe reside até hoje, morei lá um bom tempo. E depois casei e a gente mora no Pinheirinho, hoje divido o tempo no Pinheirinho, final de semana vem pra cá, dia de semana em Belo Horizonte com a esposa e os filhos, então fico, mas ainda tenho residência no bairro do Pinheirinho. Então, assim, e aqui, como eu comentei, aqui na medicina eu vinha muito, porque exatamente na divisa com a parede aqui do seu estúdio, é a casa da minha falecida avó, dos meus padrinhos, né? Meus primos moram aqui ainda. Então veio aquela recordação, né? Vem. Então, rapaz, você divide né? parede aqui com uma linda história que eu tive. Tá. Então, o deputado está até um tanto quanto emocionado. Eu sei que não às vezes chega aqui, quando recorda da infância, né? Da casa da avó e tal. Até recordando mais um pouquinho, o Ulisses, ele é filho do seu Leonil, né? O seu Leonil, muito tempo, foi porteiro ali do 16 de julho. O seu Leonil, um homem bravo, né? Porque, seu Leonil, na portaria do Carnaval 16 era 8 ou 80, né? Não tem essa não, ele cuidava ali com aquele vigor, né, deputado? É uma fase muito boa também, né? Essa parte não estava combinada, né? Mas, como eles dizem, é arquivo confidencial do Faustão, meu. O que é isso, meu? Quer que corte um pouquinho? Meu pai, assim... Quer que corte um pouquinho? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Nós estamos com um trabalho novo que se iniciou lá de uma escolinha que nós vamos aos poucos falar aí que iniciou no Clube 16, que tem feito a oportunidade de a gente trazer de volta e resgatar um pouco da dinâmica e tudo que o Clube 16 representou ali para Embel e representou para Itajubá, né? Na época do meu pai, foi de fato um período muito forte do carnaval. Obviamente um período assim, diferente, né? Outro momento da nossa vida em geral. Mas a Embel foi um período de referência muito grande para a cidade, né? Eu lembro dos períodos de Natal, por exemplo, que a cidade se virava para Embel, morava lá e era uma festa, assim. Toda a cidade ia para ver a iluminação da Embel, a praça da Embel, tinha o cinema, Papai Noel que ali descia, e festas, e carnaval, e enfim. E meu pai é funcionário público do Ministério do Exército, trabalhava na Embel, ele cuidou um período dos serviços gerais da Embel, depois cuidou na época que teve o supermercado Alvorada, uma unidade lá. Não, na verdade, teve a cooperativa. Ele foi gerente da cooperativa, me equivoquei aqui. Sim. Ele foi gerente da cooperativa e depois que fechou a cooperativa, que a Alvorada comprou, ele foi trabalhar e virou gerente do Clube 16, ficou ali mais de 20 anos. E quando eu trabalhava na Ratajubá, era um parceiro da Ratajubá. Sabia que a Ratajubá sempre estava transmitindo os eventos na Embel, seja o carnaval, seja o futebol, acompanhando o Fabril. A gente pedia alguma coisa com ele sempre prestava aquela atenção para com o nosso trabalho. Isso não só na Ratajubá, como de uma maneira geral.
Foi mesmo um trabalho maravilhoso lá. Daqui a pouquinho nós vamos retornar a falar do bairro da Imbel, que anda meio esquecido, mas parece que vai voltar a ter dias de movimentação, de agitação. Isso é bom. Deputado... Mas enfim, essa é um pouco da história ali na Imbel que a gente teve a oportunidade de conviver. Com certeza. Deputado, o senhor entrou para a política bem cedo, né? Foi eleito vereador com quantos anos? Fui eleito vereador com 23 anos. Eu militava na política há um tempo já, através de um trabalho de militância social da Igreja Católica, que começou também na Imbel, na igreja de Santa Terezinha, na época da formação da paróquia São Benedito, meados da década de 90. Então eu militava na Pastoral da Juventude, na época junto com o Padre Bino, o Padre João Vianney Coutinho. O Padre Bino foi o primeiro primeiro pároco ali da paróquia, e o primeiro vigário, que foi o Padre João Vianney. Eu participava de grupo de jovens na Imbel, fui catequista de Crisma, Pastoral da Juventude, e na paróquia ajudando a organizar os grupos de jovens. Então comecei a militar nisso, trabalhei na Imbel, trabalhei no caso ali na Imbel. Comecei com 12 anos, eu trabalhava no supermercado Alvorada, de empacotador, junto com o Marcos Alvim, que na época tinha unidade na Imbel, as outras que ainda permanecem, tinha uma na Avenida também, hoje tem o Alvoradão e tem ainda no Floresta, né? Isso, Floresta. O Alvorada da Praça. Mas tinha na Avenida e tinha na Imbel. Tinha na Imbel, lembro, recordo bastante. Trabalhei um ano lá como empacotador, depois fiz Senai, tanto em Itajubá, quanto formei ajustador mecânico em Itajubá e fiz ferramentaria em Pouso Alegre. Morei um ano lá. Sim. Na época o Senai ainda custeava, eu recebia do Senai para estudar, Durante um ano eu me formei em ferramentaria, trabalhei um ano na Imbel, como na área da furadeira, e depois fui trabalhar na Mali. Na Mali eu trabalhei 6 anos. E nesse período, tanto militando no movimento sindical, no movimento da igreja, na Pastoral da Juventude, na coordenação diocesana da Pastoral da Juventude, do Regional Leste 2, eu comecei a militar na política também, me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 1998. E em 2000, a primeira vez que eu me candidatei a vereador. Fiquei como suplente, 523 votos em 2000. 2000 foi eleito o Laudelino, que havia quebrado mais uma vez o recorde na cidade. Exatamente. Aí eu fiquei como primeiro suplente. Naquela época você estava com 19 anos aí. Por aí, Isso, 20 anos, 19, 20 anos. 19 para 20. E 2 anos e meio depois, o Laudelino se elegeu deputado estadual e eu assumi o primeiro mandato ali na Câmara de Vereador. Tive um mandato de 2 anos e 7 meses. O período em que a Câmara era composta de 15 vereadores. Nós éramos 4 de oposição, eu, Oscar Navarro, o professor Zé Luiz e o doutor Jorge Moari. Trabalhamos esse período, o prefeito, na época era o prefeito Chico Marques. Então e em seguida, ao final do mandato, em 2004, aceitei o desafio, nós saímos uma chapa pura aí, eu saí candidato a prefeito. Foi um trabalho, assim, que eu tenho muita saudade, assim, porque foi uma construção que me colocou na pauta da cidade mesmo, visitar os bairros, visitando... a política sola de sapato, como o pessoal fala, E assim, conhecer mais a fundo. Não que a gente não conhecesse, como vereador, mas você não tem uma atuação, você não consegue ter uma atuação em toda a dimensão da cidade, num bairro, numa temática, num assunto e tal. E a campanha de prefeito foi uma experiência partidária, política, pessoal, muito significativa para mim, de um crescimento pessoal e político que marcou a minha trajetória. Não esqueço dessa experiência que marcou demais. Até no aspecto pessoal mesmo, Eu encontrava, foi um ano depois do falecimento do meu pai, no ano em que minha avó faleceu, que ela faleceu um ano depois do meu pai, e aquilo também marcou, porque foi impressionante a quantidade de visitas que eu fazia e pessoas que eu não conhecia falavam do meu pai. Fui em reunião e sabendo que você era filho de Leonil, queria conhecer você, conhecia ele. Até histórias dele que eu não conhecia, a campanha me propiciou essa oportunidade. Eu entendo. Enfim, então a política traz essas coisas pra gente também. E Itajubá, como estava enraizada na vida dele, sempre esteve enraizada na minha, na formação, na história de Itajubá. Ele perdeu o pai muito cedo, com 6 anos de idade, do qual eu carrego o nome até hoje, que era cabo do Exército. Mas a gente saía da Imbel, vinha visitar minha avó, descia lá na barraquinha, vinha a pé e vinha contando a história do mercado. E meu pai era assim, apaixonado pela cidade. Tem até hoje, tem fotos, histórias, livros da cidade. Então eu, de alguma forma, carreguei e carrego isso. É algo que, de alguma forma, a política, ao mesmo tempo que me distancia fisicamente, em alguns momentos da cidade, nunca tirou de mim a
a paixão, o envolvimento com a cidade. Por isso eu tenho, né, mantenho moradia, minha família toda aqui, né, agenda política, escritório político, né, se eu fosse, a gente não pode ao mesmo tempo, digamos assim, medir muitas das coisas, mas desculpa, estou cortando. Mas as principais ações políticas nossas estão aqui na cidade e ao longo do tempo a gente vem construindo isso em torno dessa trajetória política aí que você está dizendo, o início da carreira política se deu nesse momento. Que aí eu fui candidato a prefeito, parei em 2004 falando, tive uma expressiva votação, né? Assim, foram 5 candidatos, na época o BPS que venceu, depois de 5 candidaturas, era a quinta dele, com 82 anos, eu tinha 23 anos. Como candidato a prefeito, tive mais de 8.600 votos. E você vai contar isso pra gente daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Bastidores aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Mundo das Utilidades. Tudo para a sua casa. Produtos a partir de R$1. Artigos para cozinha, bijuterias, flores artificiais, brinquedos, bolsas, cosméticos, presentes. Mundo das Utilidades. Milhares de itens a preços insuperáveis. Amplo estoque para que você possa comprar mais e pagar menos. Mundo das Utilidades. Aguardando sua visita. Na rotatória da Praça do Soldado, número 115. É isso aí, gente. Estamos de volta aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Programa Bastidores, hoje recebendo o deputado estadual Ulisses Gomes Neto. Ulisses, 2004, você dizia que a campanha foi muito bonita, trouxe muita coisa bacana para você, a campanha de 2004, quando você foi candidato a prefeito. Vamos continuar recordando essa fase? Como eu estava iniciando os comentários, assim, foi um período diferente mesmo, né? Eu tinha pouco mais de 23 anos, e ter a oportunidade de candidatura, 5 candidatos, né, era o BPS, que vinha na sua 5ª candidatura, com 82 anos, venceu a eleição, um sucessor do ex-prefeito Chico, que era o Zezinho Vieira, ficou em 2º lugar, e eu tive a oportunidade de ficar em 3º lugar, tive mais de 8.600 votos, o Kleber Davi, que foi candidato naquela época, e o candidato do PSTU, Higino. Então, uma disputa diferente, outro momento da política, mas que, de alguma forma, me inseriu mais intensamente na vida pública, política da cidade, conhecer mais, me ajudou muito no conhecimento e no crescimento pessoal e político, pelas oportunidades que uma campanha gera de contato, de relacionamento, de conhecimento dos bairros, das casas, da realidade, né? Vivi experiências que guardo até hoje. Você, quando foi vereador, que era suplente, né, assumiu e ficou por 2 anos e pouco, você deve dizer, era um bloco de oposição ao prefeito Chico na época, e hoje vocês, né, têm um bom relacionamento, inclusive político. E isso mostra que era uma oposição sadia, né, que era feita naquele tempo. É que nós aprovamos muitos projetos do prefeito na época, né, e aqueles que a gente questionava, não tinham entendimento, não tinha naquele momento compreensão e até posição mesmo contrária, a gente trabalhava, obviamente, contra. O que nunca impediu do inverso acontecer. O que aconteceu muitas vezes, aquilo que a gente acreditava ser importante, tinha diálogo e construção, a gente fazia e apoiava. Então, tem esses exemplos. Mesmo nesse período de oposição, eu tinha diálogo com o prefeito na época, não tinha relação, digamos, política. E a minha vida pública foi sempre assim. Foi como vereador, né, dando uma estendida, a gente volta, mas no meu primeiro, depois assessorando o deputado Odair, que em seguida eu vou contar, que comecei a trabalhar com ele, tinha relação política com os prefeitos das cidades. Você tinha até um ditado, né, o governo para ter ação tem que ter uma boa oposição, como é que é esse? Esse era até um livro de economia do ex-prefeito de Ribeirão Preto, foi o ministro Palocci, falava muito isso, né, um governo sem... uma Câmara, um governo sem oposição é consequência de um governo sem ação. Sem ação, né? Exatamente. Esse marasmo, normalmente quando você vê uma cidade que não tem oposição, alguma coisa está errada. Não que você não possa ter unanimidade, mas unanimidade nem sempre. Nesse caso, uma Câmara que... Não existe questionamento, né? Uma Câmara que cumpre a sua função legislativa, né? Um legislativo, seja ele municipal, estadual, federal, que cumpre a sua função constitucional de legislar e fiscalizar, tem questionamentos a fazer, né? Não dá uma Câmara que beija a mão a todo momento. Eu tive um problema na Câmara na época, até que muito questionando isso, falei numa rádio que nós tínhamos uma Câmara marionete do prefeito e me deram uma punição lá. Aquilo virou um troféu para mim. Eu pus um quadro e ficava
né, aquela punição, porque 30 dias sem poder, na verdade me deram regimentalmente lá você tinha um alerta de punição, 30 dias de afastamento e perda de mandato. Mas o que não pode... recebi aquilo como mais um troféu, né? Até porque depois eu derrubei no Ministério Público, entrei com uma ação na Justiça e derrubei porque eu não tive direito de defesa, simplesmente cheguei numa sessão e deram o ultimato, né? Que eu recebi a pena. Enfim, um detalhe, mas mesmo nesse enfrentamento eu mantinha uma amizade muito grande com os vereadores na época, que hoje são meus amigos, né? Tem uma parceria grande, nós estamos fazendo agora lá no bairro da Piedade, na época o Humberto, que era vereador de situação, a gente confrontava na Câmara. O que talvez as pessoas não compreendam é isso. Você tem uma disputa política, uma divergência política, isso não impede você ter amizade e relação de construção a favor da cidade. De jeito nenhum. É como em casa, ou um parente e tal. Torce para um time, você disputa naquele momento e está festejando depois. Né? Na igreja, talvez, três coisas polêmicas na vida da gente: religião, futebol e política. Né? Isso não quer dizer que você não tenha divergência, mas também não quer dizer que você não pode ter relacionamento, respeito e convivência com essas pessoas. Então, em todos os aspectos, o fato de você ter amigo de outra religião que pensa diferente, isso não quer dizer que você não pode ser amigo dele. Você pode ter divergência nesse aspecto e convivência em outros. Dentro da família, a mesma coisa, né? Que você tenha divergência religiosa ou de esporte, de futebol, não quer dizer que você não possa ter. E na política é a mesma coisa. Não pode ofender, partir por desrespeito. Você está num partido ou outro, porque você não presta ou não conversa. Não, não. Naquele campo político nós divergimos. Sim, né? Com Enfrentávamos, discutíamos e votávamos a favor ou contrariamente. E no campo pessoal ou no campo da política, digamos assim, republicana, a gente sempre conviveu. Isso foi uma prática que ao longo do tempo eu sempre tive, antes, durante meu mandato de vereador, depois como assessor parlamentar, como deputado estadual, aqui em Itajubá, sempre eu tive disputas locais com a administração. A minha primeira campanha, segunda campanha e uma possível terceira candidatura, nunca tive apoio da administração. Né? Foi assim na primeira vez, com então o prefeito, a primeira com o Jorge Moali, né, que na época não nos apoiou, depois a segunda com o Rodrigo, também não tive apoio, todas duas, o vice-prefeito na época, o Adelino, depois o vice-Christian, disputaram a eleição, né? Então assim, o que não impediu, depois eu vencendo as eleições... Ou seja, sempre foi um trabalho à parte, né? Eu dialogava com o prefeito, ajudei, botei emenda, atendo, temos divergência, mas continuamos, o que é a favor da cidade, a gente se entende, né? E, querendo ou não, gosta ou não de política, de 2 anos tem eleição. Um ano você disputa, acabou a eleição, é o que eu falo em toda a cidade que eu passo. Vamos lá fazer disputa de ideias, disputar o voto, é verdade, ninguém está se negando, se opondo a isso. Agora passou, você tem que trabalhar. Mesmo que eu tenha lados, né, você está do meu lado, você não está do meu lado, mas o cidadão, na hora, fora do período eleitoral, não tem lado. Mesmo que ele goste de você ou não goste de você, isso eu procuro manter. Tem diálogo e amizade com muita gente na cidade. Pessoas que me apoiam, pessoas que não me apoiam. Nunca ajudei uma escola, uma entidade, ou mesmo a prefeitura, falando assim, eu vou fazer a recurso, a emenda, atender, se me apoiar. Eu atendo, porque o beneficiário não é aquele que está intermediando, o beneficiário é o cidadão na ponta. O beneficiário requer da nossa ação política o comprometimento de dar o resultado. É direito do cidadão, é obrigação e dever nosso. Sou pago para isso, tem que dar resposta. Depois disso vem a prestação de conta e depois disso vem a avaliação, né? Assim, você presta conta, eu presto conta dia a dia nas minhas redes sociais, no Facebook e tal, no jornalzinho que a gente entrega nas casas. Tem um período que eu fiz isso mais vezes, 3 vezes ao ano, agora nos últimos anos tem feito, nos últimos 2 anos, 1 vez ao ano, adotando uma economia, um modelo de economia. Mas eu tenho que fazer também, porque muita gente critica, agora está prestando conta. Eu costumo dizer também, Marco, as pessoas até respeitam e compreendem, natural. Fala assim, chega ano eleitoral, tá lá, aquele político de 4 em 4 anos. E eu não falo isso só em meu nome, não, de todos. Porque a gente está no dia a dia, quem vive da política, gosta da política ou trabalha na política, todo dia faz isso. A maioria da população, o cidadão comum que não gosta da política, não acredita na política, ou até que gosta um pouco, está trabalhando, está cuidando da vida, está fazendo outras coisas, você está lá, você chama para o evento, não está ligado. Você posta no Facebook, você divulga, você está dando essa entrevista aqui, não está. Quando chega o momento eleitoral, as pessoas começam, porque é a pauta do assunto. Você não discute um final de semana política em casa. Mas no ano da eleição, meu cara,
Se você passou o ano inteiro não discutindo, faltando 2 semanas da eleição, alguém vai falar de política para você, vai falar de eleição. Então aquele momento é o momento que todo mundo ligou a antena de eleição. Então qual que é a tendência? Você vê alguém que você nunca viu. Ou você vê um trabalho que você nunca viu. Qual que é a tendência? Falar isso, que é aquela máxima que gera no país. Não estou dizendo que as coisas estão boas, não tem problema. No entanto, as pessoas, por ver naquele momento, falam, agora está divulgando, agora está aparecendo, agora está mostrando o que fez. Então, isso eu falo com muita tranquilidade e até com moral, no sentido em que, como eu faço isso dia a dia, em redes sociais, em entrevistas que eu tenho oportunidade, jornal de material de prestação de conta, evento de prestação de conta, é uma dinâmica natural da nossa vida. Quem, volto a dizer e fechando, quem atua, gosta e acompanha, vê o cotidiano. Quem não, só vê naquele momento. Então, o primeiro momento é julgar. Pá! Está fazendo agora porque é eleitoral. Então, nesse contexto todo, a nossa atuação ao longo desses anos veio fazendo isso. Teve as disputas eleitorais aqui em Itajubá, o que nunca impediu da gente ter relacionamento com o prefeito do momento, o prefeito que, e o nosso mandato também, que é no momento. Posso, amanhã, depois, ou ser candidato, ou perder a eleição, ou não participar mais. Então, e uma coisa que eu sempre prezei e prezo, assim, ninguém tira de mim um desejo claro, assim, minha vida é aqui na cidade e eu quero poder andar na Rua Nova de cabeça erguida, ir lá na Casa Joca, ir lá na Mineira ou qualquer outra cidade, pagar a conta, enfrentar fila, então, sem dever nada. Vou perguntar uma coisa para você, não sei se já te perguntaram, mas em alguma rádio, que eu já te entrevistei em emissora de rádio pela TV primeira vez, e você vai me responder depois do intervalo comercial. Você, Ulisses, pensa em um dia ser prefeito de Itajubá? Mas não me responde agora não. Estamos apresentando o programa Bastidores, aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. A autoescola boa mesmo é a Recar. Lá os carros são novos, os professores são bons e o melhor de tudo, é baratinho. Quer tirar sua habilitação? Faça como eu e vem pra Recar. É pertinho da rodoviária. Ligue lá, 3623-5990 ou então 3629-0525. Autoescola Recar, a Universidade do Motorista. De volta com o programa Bastidores aqui pela TV Itajubá. Estamos hoje recebendo o deputado estadual Ulisses Gomes Neto, batendo aquele papo, falando sobre política, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as suas atuações aí frente à Assembleia Legislativa, mas para o futuro. Sabemos que todo homem público, você está ali sempre militando na política. Terminou o passado, você já está olhando então, mas vem cá, você tem que um dia, se o partido indicá-lo como um candidato a prefeito de Itajubá, você toparia o desafio, já que você fala com tanto amor aí pela cidade? Marco, eu assim, vi com muita tranquilidade mesmo. Eu sonhei muito com isso já. Assim, a experiência que eu vivi como candidato a prefeito não foi uma pontual, passageiro, foi algo que me marcou muito. Sim. Dizer que eu nunca sonhei e desejei isso, estaria mentindo, mas foi numa outra fase da minha vida, assim, sabe? Isso não é uma coisa, não é um objetivo meu, longe de ser. Sim. Agora, se eu gravado aqui, sim, vai ficar registrado aí nos anais e na internet, falar assim, nunca vou, o nunca na política é um negócio que a gente não... Até porque você é novo ainda, está quantos anos, Ulisses? Eu estou com 40. 40, está no alto da serra, tem muita coisa ainda. Mas não tenho isso como meta, não tenho isso como intenção, né? Estou assumindo um desafio novo aí na minha vida política que não era também a minha intenção, então assim, as coisas mudam, mas eu estava bem planejado um trabalho, né, de construção dentro do estado que eu vinha fazendo para deputado estadual e as coisas mudam, então já geram outras expectativas que essa questão especificamente de Itajubá, nós temos muitas lideranças boas aqui, né, da qual eu posso contribuir, eu sei que a minha contribuição ela tem sido significativa na cidade, pode melhorar cada vez mais e tem gente para contribuir. Então, afirmar não, eu não posso, mas estou longe de poder afirmar um sim mesmo, porque hoje fugiu de um caminho que... A sua carreira tomou outro rumo, né? Eu objetivo, e até mesmo, sim, eu como pessoa, né, não como homem público, mas como pessoa, família e tal, eu quero escolher meu prazo para parar. Eu acho que na política tem ciclo, né? Você pode parar um dia que você perde, eu posso parar um dia que eu perder, né? Ou que eu... Aí um dia que eu falo, tá bom, tem outro que pode seguir meu caminho, acho que ainda posso contribuir um tempo,
vou tentar outros desafios, mas naquilo que eu planejo, digamos assim, eu quero voltar a viver meu dia a dia cotidiano aqui, eu ganho meus negócios, minha família aqui em Itajubá, mas na vida pública eu não espero isso. Mas se isso acontecer daqui a um futuro que eu não sei quando, no futuro não sei quando, eu volto a discutir. Você foi eleito deputado estadual em 2010, reeleito em 2014 com o dobro da votação no estado de Minas Gerais. E nós estamos aí no ano eleitoral. Você deverá ser candidato a deputado estadual, tentar pela terceira vez retornar aí à Assembleia Legislativa, ou você é candidato a deputado federal? Eu me permito aí responder isso com aonde a gente parou a minha trajetória. Fica à vontade. Minha campanha de prefeito em 2004. Depois disso eu fui para Belo Horizonte, iniciei um curso eu fazia faculdade de História, depois iniciei um curso de gestão financeira, acabei me formando em administração pública e gestão pública. Sim. Mas nesse período que eu fui para Belo Horizonte, depois eu comecei a trabalhar com o então deputado federal Odair Cunha em 2005, logo depois que eu saí da Câmara em Itajubá. E trabalhei com ele quase 8 anos, fui assessor de campo, fui coordenador da regional, cuidei do financeiro, da estrutura do mandato e fui chefe de gabinete dele, acompanhei o período do mandato dele em Brasília, fiquei um bom período, criamos uma relação política muito intensa. O Odair está no seu 4º mandato de deputado federal, foi eleito na região com 33 mil votos, dobrou, foi para 87, depois foi para 164 mil votos, e na última teve 200 mil votos, foi o 3º deputado federal eleito mais votado em Minas Gerais. Nós criamos uma relação política, pessoal, política, e no sul de Minas muito intensa. Hoje, como deputado estadual, nosso mandato atende, compreende, tem uma relação no sul e uma parte do sudoeste de Minas em mais de 100 municípios, Odair em mais de 170 municípios. Então a gente construiu uma base de apoio, de relacionamento político, pessoal, que requer desse grupo político um comprometimento do qual eu tenho, sempre tive e tudo mais. O Odair está fazendo uma escolha nesse momento, é secretário de governo, o Fernando o convocou como secretário e agora com um desafio maior de coordenar, neste mês de janeiro, encerrou o mês de janeiro, dia 31, todos secretários de estados de Minas que pretendem ser candidatos a algum cargo eletivo, foram afastados, voltaram para suas funções, ou de deputado, ou para sua vida, porque o governador pediu a toda a equipe que foque no governo do estado. Porque acaba que, por mais que você tenha compromisso com o governo e tal, o secretário quer aparecer mais, ele tem a campanha dele, tal, natural, um lado disso legítimo, mas um lado que, no momento desafiador que a gente vive, do governo dar essa virada que precisa, dar resposta à sociedade por todos os desafios que está enfrentando, aqueles que tinham pretensão política saíram e aqueles que estão assumindo o compromisso de ir até o final com o governador permaneceram, e o Odair fez essa opção de não ser candidato a deputado federal e dedicar ao governo, a coordenar o governo e a coordenar a campanha do governador Fernando Pimentel. O Odair hoje ele é presidente do partido no estado? Não, já mudou. Ele foi presidente na última gestão, sim. Mas continua hoje deputado federal afastado e secretário de governo. Então essa decisão do Odair nos impõe o desafio de dar continuidade a esse trabalho na região, Então a gente tem construído isso em toda a região. Isso não impede também que o Odair possa sair, de repente, candidato ao Senado? Sim, isso não impede lá na frente ele poder ser ou candidato a senador, a suplente de alguém, mas não é a intenção. Não a princípio não é essa a intenção. Não é mesmo, não é a construção, porque o momento é desafiador, o governador tem realmente algumas ações a corrigir no sentido de arrumar todo o problema financeiro que o Estado vem carregando e a construção que foi feita até então, junto com o Odair e toda a equipe, para que esse ano as coisas acontecessem, os pós 60 dias, eu não tenho dúvida que o Estado vai dar respostas a esses problemas, e é hora, obviamente, de colher isso, fruto de um trabalho que vem sendo questionado, tem muitos resultados que nós vamos ter a oportunidade de mostrar aqui, mas também ninguém está alienado em dizer que não tem problema. E agora que a gente está na meta de resolver ao longo desse problema todo da economia do Estado e o governo ao longo desse tempo mostrou tudo isso. Quem estava à frente, o governador, sua equipe, o Odair coordenando. Então, o que não impede de numa postura política, se os atores políticos que apoiam o governador, partidos e tudo mais, identificar no Odair que ele representa, ele pode ser, mas não é isso. Ele é o articulador que
está costurando isso para apoio ao governador. Então, o tempo vai dizer, mas o fato é que ele está abrindo mão da sua candidatura a deputado federal e o grupo na região se reuniu, tem incentivado que a gente assuma esse espaço e a nossa pré-candidatura a deputado federal nesse espaço desses 173 municípios que compreende aqui a nossa região, Itajubá, Pouso Alegre, Poços, que é o sul de Minas, Varginha, o sudoeste de Minas e o centro-oeste, onde a gente atua mais tempo, a gente tem se dedicado, minha agenda tem sido incansavelmente se colocada e dedicada a visitar, conhecer essas novas cidades e continuar nas cidades das quais a gente tem já trabalhado ao longo dos anos. Então o desafio pela frente vem um pouco nessa perspectiva. Por isso que eu falei, a resposta tem a ver com a continuidade da história, porque esse trabalho que eu construí na região, junto com esse grupo político, com esses municípios, com o Odair e as lideranças que estão ao nosso entorno, requer de nós, assim, que assumam tarefas. Para mim, não tem dúvida que é uma tarefa importante, significativa, que não estava na minha, digamos assim, intenção nem projeção a curto prazo, mas que, dado o momento de desafio, nós vamos trabalhar para que, tendo essa oportunidade, a gente trabalhe nesse sentido. Bom, Ulisses, você saindo candidato a deputado federal pelo sul, sudoeste de Minas, então sobra um nome aqui para que o PT possa apoiar na cidade de Itajubá e na micro-região. Existem, tem a Geis em Varginha, tem também Pouso Alegre, a Virgília. Pouso Alegre vai ter bastante. Vai ter bastante, mas aqui... Rafael. Sim, e aqui, em Itajubá, você traria um outro nome ou o partido PT deveria apoiar alguém daqui da cidade ou alguém ligado à aliança que existe na cidade? Isso é uma construção, uma conversa que ela não foi feita dentro do partido ainda, nem com, digamos assim, com os nossos aliados. Até porque a gente ampliou um leque de aliança e diálogo na cidade que a gente pode ter algum parceiro maior aqui, mas também devemos diversificar a relação política com os vereadores que nos apoiam, que já têm compromisso com algum deputado estadual. Eu não tenho conflito nenhum em buscar um diálogo para a gente fazer uma parceria, de candidatos que venham sendo colocados na cidade, porque também não está dito quem serão os candidatos a deputados estaduais da cidade. A gente ouve o nome, por exemplo, do Dr. Ricardo Melo, que foi vereador, candidato a prefeito. Que é o que muito comenta, né? Então, pode ser candidato, se ele vir a ser alguém que eu quero intensificar minha relação. Um candidato que nós devemos trabalhar na região, o ex-prefeito de Poços de Caldas, Heloísio, que vai trabalhar na região, ele vem se apresentar ao partido para discutir isso, mas assim como outros deputados estaduais do partido que já trabalham na região virão também, do partido, da cidade ou daqueles que compõem, por exemplo, a base de apoio. Você tem o vereador Ricardo Zambrana, que apoia, tem um trabalho importante aqui há longo tempo já com o deputado estadual Inácio Franco, que apoia o governador e vamos estar juntos, tem maior interesse, a gente tem dialogado para trabalhar junto. Então, assim, eu comentava com você de um projeto de futebol que a gente lançou na cidade, tem conversado, por exemplo, com o Caixa, que é um deputado estadual. O Caixa, eu trabalhei com ele na Itatiaia. Da massa atleticana. O Mário Henrique, o Caixa. Que me procurou, falou, tem uns apoiadores nossos que eu quero te apresentar. Então, assim, dentro da nossa identidade política, da relação política que a gente constrói, eu vou manter um diálogo. Obviamente, dentro do partido nós vamos fazer uma discussão de um nome que consolide essa dobradinha com a gente, como a gente sempre teve. Sim. E do jeito que a gente sempre teve uma dobradinha que consolide, a gente sempre teve também diálogos com atores políticos que apoiam o nosso campo político e pensam e trabalham conjuntamente, que também a gente deve fazer parcerias. Mas pode até ser tarde um pouquinho, mas como as mudanças das quais eu estou aqui comentando também foram no ano passado, no final do ano passado, eu me dediquei a consolidar esse trabalho na lógica de uma nova e pré-candidatura e não tivemos mesmo tempo, condições nem articulação para identificar quem, como e de que forma faremos isso. O certo até agora é esse movimento que a gente tem clareza, que o Odair fez uma escolha de não ser candidato a deputado federal, abre um campo do qual a nossa pré-candidatura tem dialogado para se fortalecer e um desafio novo agora, nós vamos fazer um planejamento de trabalho de equipe para iniciar o ano já pensando, nessa cidade a gente tem que oferecer para a comunidade avaliar um nome para ocupar esse espaço, não só ligado a gente, mas obviamente abre um espaço para a cidade. Não está dito ainda, seja do nosso campo ou outro campo político, quem que é o candidato à cidade. Eu
por mais que eu tenha buscado dialogar em Itajubá, assim, eu não tenho visto quem tem se colocado. Eu sou candidato a deputado estadual, a favor, contra de um lado ou de outro, ninguém. Então, realmente é uma conversa que vai se dar agora, a partir desse ano. As pessoas, obviamente, seja envolvidas no campo político ou não, vão começar a apontar quem vai ser o candidato. A cidade precisa. O momento, Marco, assim, é desafiador para a política do país, né? É tudo isso que a gente viveu, um golpe político no país, eu não tenho dúvida em dizer isso, né? De decepção política em todos os aspectos, depois da eleição da presidenta Dilma, o que aconteceu, todas as denúncias, tudo que aconteceu, esse golpe parlamentar que tirou a presidente, colocou um presidente, na minha opinião, ilegítimo, que tem que levar o país para o caos, vender uma imagem para a população de que era a solução para o país, né? Tem toda uma questão partidária que a sociedade tenta atacar e manchar, mas, obviamente, eu enfrento isso com muita tranquilidade, porque quem cometeu crime e equívoco vai pagar por isso. A massa do nosso partido, mais de quase 2 milhões de filiados, no dia a dia enfrentando pessoas sérias, comprometidas. Nosso trabalho é prova disso. Não tem nada com isso, mas tem uma ideologia, tem um projeto que deu certo no país ao longo dos últimos anos, que a gente acredita que precisa ser retomado. O que precisa ser retomado? O projeto de crescimento do país e o fortalecimento da nossa democracia. Então, tudo isso, eu não tenho dúvida que a população vai passar por um desafio muito grande, que é aceitar o debate dessa eleição. Aquele que se opõe a isso, rejeita, só está fortalecendo o mal político. Só está fortalecendo... A partir do momento que você fica falando que não quer saber de política, você se mostra ser uma pessoa mais desentendida. Você tem que ouvir, você tem que debater para depois você não ficar reclamando, certo? Eu estou falando certo e eu estou afirmando isso para dizer o seguinte: a cidade tem que ter candidatos. Tem que ter. Para a cidade debater, questionar, cobrar. Tem gente que não gosta da gente, não gosta do outro, tem que ter opções. Tem que conversar. O que não dá é, assim, se negar a isso. Nós tivemos eleições extemporâneas no ano passado em vários lugares do país, inclusive para governo. E situações que nos surpreenderam muito, assim, de um nível de abstenção muito grande. Muito grande. Casos de assim, mais de 50%, casos de 35%, 30%. Então, se isso acontecer, tem a ver com o reflexo do momento. Ninguém está dizendo que tem problema, tem situações que decepcionam a gente na política, que desmotivam mesmo. Mas se a gente não tiver esperança, acreditar que podemos mudar isso, tem que cobrar da gente que já está. Quem acha que tem que mudar, então tem que escolher alguém para mudar. O que não dá é a gente não querer votar, não opinar. E não fazer do voto que alguns acreditaram no passado. O voto de protesto é ir lá e votar no doido, maluco, tal. O voto acho que tem que ser um voto de segurança. Tem a ver com a história da pessoa, a trajetória da pessoa, né, com o trabalho que fez, pressa e tudo mais. Então, eu acho que isso vai fazer a diferença nesse momento, né? As pessoas, eu não tenho dúvida, as pessoas conscientes, sérias, vão fazer esse debate. Não estou desanimado com a política. Pode estar. Não estou dizendo que não vai estar, não, porque o que a gente, sobretudo o que a mídia filtra e mostra, né, é o lado negativo da política, que infelizmente existe, está aí escancarado. Sim. Não mostra o lado bom da política. O que existe, mas é minoria. Mas minorias, se não existisse, o país não existia também, estava parado. Quando a gente vê quanta coisa boa acontecendo, é porque tem lá servidores públicos sérios, tem gente trabalhando, tem, obviamente, representantes honestos trabalhando. Mas é minoria, cadê isso? Procura. Estou falando que a gente não, né? Aprofunda, conheça a história, debata. Acredito, acho que é. E, obviamente, hoje a realidade é uma, na eleição, a gente sabe, começa frio, esquenta, porque as pessoas vão gerando expectativa, gerando esperança, mas que isso se amplie, né? De forma mais intensa, mais crítica, tudo bem que seja, mas que seja trazer a população para um debate, para a gente mudar de fato a Assembleia, que seja, mudar o país, mudar o governo, mudar o Congresso Federal, o Congresso que nós estamos vendo aí, né, votações sem ouvir o clamor da sociedade, porque se você faz pesquisa hoje, você vê quem que a população quer que vota. Né? É contra essas mudanças das leis trabalhistas, é contra a mudança da Previdência. Aí você vê uma propaganda fortíssima do governo, uma ação ostensiva do governo para criar uma imagem que está fazendo é bom, mas não mostra o outro lado. Tudo pode ter os dois lados da moeda. Né? Eu posso estar também equivocado e dizer que está tudo ruim. Algumas mudanças e reformas precisam ser feitas. Mas, na realidade, a consequência do que nós estamos vendo aí é uma economia que não cresce, o desemprego que só aumenta, né? A situação econômica do país é totalmente estagnada, né? Empresas fechando. Você olha para a cidade, você vai mais ver a placa de aluguel,
A situação do desemprego tem um impacto social na vida das pessoas gigantesco, né? Porque o emprego traz dignidade, mas também a sobrevivência, a economia deixa de girar. Então é algo que realmente vai estar na pauta do ano de um debate. Ah, estou descrente, estou isso, mas aposte em alguém, arrisque alguém. A pior coisa é você se negar a isso. Então, nesse momento todo, estou dizendo isso mais uma vez para dizer, Itajubá, com certeza vão surgir novos candidatos, né, e nós vamos ter disposição total de dialogar com tantos outros. Eu participei de muitos debates antes de ser candidato, sendo pré-candidato e tudo, e a cidade sempre se mobilizou. Aqui teve uma época que teve o tal do GERP, o Grupo Especial de Representação Política. Hoje existe, acho que é a transparência, né? Praticamente a transparência do Itajubá. E sempre cobrou. Itajubá precisa de representação e representante político. Tem seu lado verdadeiro disso. Mas nem sempre pode ser de uma cidade vizinha, de outra, que tenha compromisso, que tenha história, que tenha isso. E quando tem, eu muitas vezes tenho dificuldade de diálogo, né? Seja por disputa política na cidade, por causa de grupo político, não vem conversar com a gente, nunca me neguei a isso. Mas ao mesmo tempo que a cidade tem representação política, alguns grupos não interessam em dialogar. Eu acho que exatamente, entre aspas, no caos, na crise, que aliás a crise vem da palavra, né, raiz de oportunidade, que a crise seja uma oportunidade para a gente rever esses conceitos, dialogar mais, botar na mesa, rever aquilo que talvez a gente esteja equivocado e errando no nosso movimento político, mas de reconhecer aquilo que a gente está acertando e botar na mesa e dialogar. Então, talvez o contrário do que as pessoas imaginam. Está um caos, não acredito, vou afastar. É o inverso. É nesse momento que é hora de sentar, então. Até então, que eu não estava dando atenção, que eu votava de qualquer jeito, não, agora é hora de eu avaliar, sentar, ouvir, debater, cobrar e descartar. Esse realmente, por conta disso, eu não quero, esse merece, esse eu vou avaliar. E, com certeza, nós e outros vamos colocar o nome para a sociedade aí, de alguma maneira, ser julgado, porque a gente acaba sendo julgado nesse sentido, mas ser comparado, ser avaliado e contribuir para o processo de fortalecimento da democracia do nosso país. Muito obrigado pela visita aqui no programa Bastidores. Gente, o programa TV Itajubá News, também teremos a participação do deputado Ulisses Gomes. O deputado Ulisses estará passando para a gente as principais ações realizadas aqui na cidade de Itajubá e microrregião, no programa TV Itajubá News. Este foi o programa Bastidores. Hoje recebeu o deputado Ulisses Gomes. Forte abraço a todos. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.